Bem-vindos a um mergulho profundo no mundo da filosofia estoica e suas lições atemporais sobre como lidar com o desrespeito. Em um mundo onde as interações interpessoais muitas vezes se tornam desafiadoras e carregadas de tensão, os ensinamentos dos filósofos estoicos Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio oferecem uma bússola valiosa para nos orientar. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações de desrespeito. Pode ser uma crítica injusta, um comentário desagradável ou um comportamento desrespeitoso por parte de outras pessoas. Essas experiências podem ser profundamente perturbadoras, abalando nossa paz interior e abalando nossa confiança. No entanto, a filosofia estoica nos convida a uma jornada de autodescoberta e crescimento, capacitando-nos a enfrentar o desrespeito com serenidade, resiliência e compaixão. A resiliência de Sêneca. O filósofo estoico Sêneca nos ensina a importância da resiliência ao lidar com o desrespeito. Ele acreditava que a virtude e a razão eram a base da serenidade interior. Sêneca nos diz que quando alguém nos desrespeita, não é a ação em si que nos prejudica, mas a nossa reação a ela. Devemos cultivar a habilidade de permanecer impassíveis diante do desrespeito, lembrando que a verdadeira força reside em nosso caráter. A serenidade de Epiteto. Epiteto, outro filósofo estoico notável, enfatizava a importância de distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Ele nos lembra que não podemos controlar as ações ou palavras de outras pessoas, mas podemos controlar como reagimos a elas. O desrespeito dos outros muitas vezes reflete seus próprios problemas e não deve abalar nossa serenidade interior. A aceitação de Marco Aurélio. O imperador filósofo Marco Aurélio, em suas meditações, nos recorda que a aceitação é uma ferramenta poderosa para lidar com o desrespeito. Ele nos aconselha a aceitar o fato de que vivemos em um mundo onde o desrespeito é comum e não devemos nos surpreender com isso. Em vez disso, podemos usar o desrespeito como uma oportunidade para praticar a paciência e a compaixão. O controle das reações. Os filósofos estoicos nos ensinam a importância de controlar nossas reações ao desrespeito. Embora não possamos controlar as ações dos outros, podemos controlar como escolhemos responder. Isso não significa reprimir nossas emoções, mas sim cultivar a serenidade e a compreensão para lidar com as situações de forma construtiva. O desapego às opiniões alheias. Um dos princípios estoicos fundamentais é o desapego às opiniões dos outros. Sêneca nos lembra que muitas vezes o desrespeito ocorre quando as pessoas têm opiniões diferentes das nossas. No entanto, não devemos dar poder excessivo às opiniões alheias sobre nós. Nossa autoestima deve ser baseada em princípios sólidos e virtuosos, não na aprovação dos outros. A empatia como antídoto. Epiteto argumenta que a empatia pode ser um antídoto eficaz para o desrespeito. Quando alguém nos trata com desrespeito, é útil considerar que eles podem estar passando por suas próprias dificuldades e angústias. Isso não justifica o desrespeito, mas nos ajuda a manter nossa calma e compaixão, reconhecendo a humanidade compartilhada. O poder da autodisciplina. Marco Aurélio enfatiza a importância da autodisciplina ao lidar com o desrespeito. Ele nos incentiva a cultivar a autorreflexão e a autocontrole. Ao mantermos a disciplina sobre nossas próprias ações e reações, podemos enfrentar o desrespeito com serenidade e integridade. A busca da sabedoria. A sabedoria é uma busca contínua na filosofia estoica. Os estoicos nos lembram que, ao buscar a sabedoria, estamos constantemente trabalhando em nosso próprio aprimoramento. A sabedoria nos permite ver o desrespeito sob uma luz diferente, não como uma afronta pessoal, mas como uma oportunidade de crescimento. A ética como guia. A ética desempenha um papel fundamental na filosofia estoica. Sêneca nos aconselha a basear nossas ações em princípios éticos sólidos, independentemente do desrespeito que possamos encontrar. Se agirmos de acordo com nossos valores, poderemos enfrentar o desrespeito com dignidade e integridade. A busca da felicidade interior. Os filósofos estoicos acreditam que a verdadeira felicidade reside na virtude e na sabedoria, não na busca de aprovação externa ou na esquiva do desrespeito. A felicidade interior é um objetivo digno e, ao buscá-la, tornamo-nos menos afetados pelo desrespeito alheio. A importância do autoconhecimento. Epiteto nos lembra da importância do autoconhecimento ao lidar com o desrespeito.
Conhecer a nós mesmos, nossas fraquezas e nossos pontos fortes, nos permite agir de maneira mais eficaz diante do desrespeito. Podemos evitar reações impulsivas e encontrar maneiras mais construtivas de lidar com as situações. A temporalidade do desrespeito. Marco Aurélio nos recorda da temporalidade do desrespeito. As ações desrespeitosas dos outros são efêmeras e passageiras, assim como a própria vida. Manter essa perspectiva nos ajuda a não superestimar a importância do desrespeito e a focar no que realmente importa em nossa jornada. A prática da gratidão. A gratidão é uma virtude fundamental na filosofia estoica. Em vez de focar no que nos falta ou no desrespeito que enfrentamos, podemos concentrar nossa atenção no que temos e nas lições que o desrespeito nos ensina. A importância da comunidade e amizade. Os estoicos valorizam a comunidade e a amizade como fontes de apoio emocional e crescimento. Quando enfrentamos o desrespeito, ter amigos e uma comunidade solidária pode ser um bálsamo para nossas feridas emocionais. Epiteto nos lembra que a amizade é uma das maiores riquezas da vida e pode nos ajudar a superar os momentos de desrespeito. A aceitação da imperfeição humana. Marco Aurélio nos recorda da imperfeição inerente à humanidade. Todos nós cometemos erros e falhamos em algum momento. Reconhecendo nossa própria imperfeição, podemos ser mais compassivos quando outros nos desrespeitam, entendendo que eles também estão sujeitos a imperfeições. A importância da autossuficiência. Sêneca enfatiza a importância da autossuficiência. Ao sermos autossuficientes, não dependemos da aprovação ou respeito dos outros para nossa felicidade. Isso nos torna mais resistentes ao desrespeito, pois não baseamos nossa autoestima em fatores externos. A serenidade diante das críticas. A crítica é uma forma comum de desrespeito. Epiteto nos ensina a encarar as críticas com serenidade e a não levar as palavras alheias para o lado pessoal. As críticas podem ser oportunidades para crescimento e autorreflexão, desde que as encaremos com a mente aberta. A busca da virtude. Os estoicos acreditam que a virtude é o bem supremo. Quando enfrentamos o desrespeito, podemos nos perguntar se estamos agindo de maneira virtuosa em nossa resposta. A busca da virtude nos guia para agir com integridade e nobreza, independentemente das circunstâncias. A transformação do desrespeito em aprendizado. Marco Aurélio nos convida a transformar o desrespeito em uma oportunidade de aprendizado. Em vez de reagir com raiva ou ressentimento, podemos nos perguntar o que podemos aprender da situação. O desrespeito pode nos ensinar a crescer, a aperfeiçoar nossas habilidades de comunicação e a praticar a paciência. O valor da paciência. A paciência é uma virtude valorizada pelos estoicos. Quando enfrentamos o desrespeito, a paciência nos ajuda a evitar reações impulsivas e a responder de maneira mais ponderada. Sêneca nos diz que a paciência é a antecâmara da sabedoria, e ao praticá-la, nos aproximamos da serenidade interior. A importância da autorreflexão. A autorreflexão é uma prática fundamental na filosofia estoica. Epiteto nos convida a nos questionar sobre nossas próprias ações e reações diante do desrespeito. A autorreflexão nos ajuda a identificar áreas em que podemos melhorar e a crescer como seres humanos. A capacidade de perdoar. O perdão é uma virtude poderosa na filosofia estoica. Marco Aurélio nos recorda que, ao perdoar o desrespeito alheio, libertamos a nós mesmos do peso do ressentimento. O perdão não significa justificar as ações desrespeitosas, mas sim deixar para trás o fardo emocional que elas carregam. O desapego ao ego. O ego é muitas vezes o principal obstáculo para lidar com o desrespeito. Sêneca nos aconselha a praticar o desapego ao ego, reconhecendo que somos muito mais do que as opiniões alheias sobre nós. O desrespeito pode ferir o ego, mas quando o enxergamos com distanciamento, perdemos o poder sobre nós. A empatia e a compreensão. A empatia e a compreensão são ferramentas poderosas para lidar com o desrespeito. Epiteto nos incentiva a tentar compreender as motivações por trás das ações desrespeitosas de outras pessoas. Às vezes, o desrespeito é resultado de suas próprias lutas e inseguranças. A compreensão pode nos ajudar a responder com compaixão. O papel do mentor. A busca de um mentor é uma prática estoica comum. Ter alguém que nos oriente e aconselhe pode ser extremamente valioso ao lidar com o desrespeito. Um mentor pode nos ajudar a ganhar perspectiva,
oferecer orientação e compartilhar suas próprias experiências no enfrentamento do desrespeito. A consciência da transitoriedade. Marco Aurélio nos lembra da transitoriedade da vida. O desrespeito que enfrentamos é apenas uma parte efêmera de nossa jornada. Manter essa perspectiva nos ajuda a não se fixar no desrespeito, mas a seguir em frente com serenidade. A responsabilidade por nossas reações. Os estoicos enfatizam que somos responsáveis por nossas próprias reações. Não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar como escolhemos responder ao desrespeito. Assumir essa responsabilidade nos dá um senso de controle sobre nossa própria vida. O valor da solidão. A solidão, quando escolhida conscientemente, pode ser um refúgio para lidar com o desrespeito. Sêneca nos fala sobre os benefícios da solidão, onde podemos refletir, recuperar nossa serenidade e fortalecer nossa resiliência emocional. A aceitação da incerteza. A incerteza faz parte da vida, e o desrespeito muitas vezes está enraizado na incerteza e no medo. Epiteto nos lembra da importância de aceitar a incerteza e reconhecer que não podemos controlar o comportamento das outras pessoas. A incerteza nos ensina a adaptabilidade e a humildade. A prática da atenção plena. A atenção plena é uma técnica que os estoicos valorizam. Marco Aurélio nos incentiva a praticar a atenção plena ao enfrentar o desrespeito. A atenção plena nos ajuda a manter o foco no momento presente e a não nos deixar levar por pensamentos negativos ou ressentimentos relacionados ao desrespeito passado. A arte da comunicação eficaz. A comunicação desempenha um papel importante na forma como lidamos com o desrespeito. Sêneca nos lembra da importância de expressar nossos sentimentos e preocupações de maneira eficaz, sem agressão. Uma comunicação clara e respeitosa pode ajudar a resolver conflitos e evitar escaladas de desrespeito. O valor da tolerância. A tolerância é uma virtude que os estoicos valorizam. Epiteto nos convida a praticar a tolerância, mesmo diante do desrespeito. A tolerância não implica concordar com as ações desrespeitosas, mas sim em respeitar o direito das pessoas de terem suas próprias opiniões, desde que não violem nossos próprios direitos. O poder da preparação mental. Marco Aurélio enfatiza a importância da preparação mental. Antes de enfrentar situações que possam envolver desrespeito, podemos nos preparar mentalmente, cultivando a serenidade e lembrando nossos princípios éticos. A preparação mental nos ajuda a responder de maneira mais equilibrada e resiliente. A não reatividade. A não reatividade é uma qualidade que os estoicos valorizam. Sêneca nos aconselha a não reagir impulsivamente ao desrespeito, mas a pausar, refletir e escolher uma resposta ponderada. A não reatividade nos dá controle sobre nossas emoções e ações. A importância da justiça. A justiça é um princípio fundamental na filosofia estoica. Quando enfrentamos o desrespeito, devemos considerar se a situação envolve uma injustiça real que precisa ser corrigida. Se for o caso, a busca da justiça pode ser uma resposta virtuosa ao desrespeito. O cultivo da fortaleza interior. A fortaleza interior é uma qualidade valorizada pelos estoicos, o que significa a capacidade de manter nossa serenidade e integridade, independentemente das circunstâncias externas. A fortaleza interior nos ajuda a enfrentar o desrespeito com dignidade. O valor da gratidão. A gratidão é uma prática estoica importante ao lidar com o desrespeito. Marco Aurélio nos lembra de encontrar motivos para sermos gratos, mesmo nas situações desafiadoras. A gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e a não se fixar no desrespeito. A responsabilidade por nossos pensamentos. Os estoicos enfatizam a importância de sermos responsáveis por nossos pensamentos. Quando enfrentamos o desrespeito, podemos escolher como interpretamos e respondemos a ele. Assumir a responsabilidade por nossos pensamentos nos dá controle sobre nossa própria narrativa. A valorização da integridade. A integridade é uma virtude essencial na filosofia estoica. Sêneca nos recorda da importância de agir de maneira que esteja alinhada com nossos valores e princípios, independentemente do desrespeito que possamos enfrentar. A integridade nos dá força interior e autoestima. A busca do equilíbrio. A busca do equilíbrio é um princípio estoico fundamental. Marco Aurélio nos convida a buscar o equilíbrio em nossas respostas ao desrespeito, evitando reações extremas.
O equilíbrio nos ajuda a manter nossa serenidade e a não nos deixar levar por emoções negativas. A aprendizagem com modelos. Os estoicos valorizam o aprendizado com modelos, ou seja, estudar as vidas e ensinamentos de indivíduos virtuosos. Ao aprender com modelos, podemos nos inspirar em suas respostas ao desrespeito e buscar agir de maneira mais virtuosa em nossas próprias vidas. A humildade como virtude. A humildade é uma virtude que os estoicos defendem. Epiteto nos convida a praticar a humildade ao lidar com o desrespeito, e que todos estão sujeitos a cometer erros. A humildade nos ajuda a evitar reações arrogantes ou defensivas. A autoaceitação. A autoaceitação é uma prática essencial na filosofia estoica. Quando enfrentamos o desrespeito, podemos praticar a autoaceitação, reconhecendo nossas imperfeições e limitações. A autoaceitação nos permite manter uma visão equilibrada de nós mesmos, independentemente do desrespeito alheio. A importância da compromisso. A busca de compromisso é uma habilidade valiosa na resolução de conflitos e no enfrentamento do desrespeito. Sêneca nos aconselha a considerar se é possível encontrar um terreno comum com aqueles que nos desrespeitam. O compromisso pode ajudar a evitar escaladas de conflito. O papel da esperança. A esperança é uma qualidade que os estoicos valorizam. Epiteto nos lembra que, mesmo diante do desrespeito, devemos manter a esperança de que as coisas podem melhorar. A esperança nos dá uma perspectiva otimista e nos ajuda a perseverar diante das adversidades. A prática da autossuficiência. A autossuficiência é uma virtude estoica que envolve não depender excessivamente dos outros para nossa felicidade. Sêneca nos incentiva a ser autossuficientes, o que significa que não baseamos nossa autoestima no respeito alheio. Isso nos torna mais resilientes diante do desrespeito. Lembre-se de que você não pode controlar os outros, mas pode controlar a sua reação. Os estoicos acreditavam que a única coisa que está sob o nosso poder é a nossa vontade, ou seja, a nossa capacidade de escolher como agir e pensar diante das circunstâncias externas. O que os outros fazem ou dizem não depende de nós, mas deles. Portanto, não devemos nos deixar abalar pelo que não podemos mudar, mas sim focar no que podemos fazer para melhorar a nossa situação. Como disse Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Não leve o desrespeito para o lado pessoal. Os estoicos defendiam que devemos nos distanciar das nossas emoções e julgar as coisas de forma racional e objetiva. Assim, podemos evitar que o desrespeito nos afete emocionalmente e nos faça reagir de forma impulsiva ou agressiva. Podemos tentar entender as motivações e as circunstâncias da pessoa que nos desrespeitou, sem nos identificar com o seu comportamento. Podemos também questionar se o desrespeito é realmente verdadeiro, ou se é apenas uma opinião infundada ou maliciosa. Como disse Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, se alguém te fala mal, não te preocupes, pois é ele quem se define. Pratique a virtude e a tolerância. Os estoicos consideravam que a virtude é o único bem verdadeiro e que devemos buscá-la em todas as nossas ações. A virtude consiste em agir de acordo com a razão e a natureza, seguindo os princípios morais universais. Um desses princípios é a tolerância, ou seja, a capacidade de respeitar e conviver com as diferenças e as imperfeições dos outros. Os estoicos acreditavam que todos os seres humanos fazem parte de uma mesma comunidade racional e que devemos nos tratar com benevolência e justiça. Assim, podemos responder ao desrespeito com educação e firmeza, sem nos rebaixarmos ao mesmo nível da pessoa que nos ofendeu. Como disse Sêneca, outro importante filósofo estoico, a melhor vingança é não se assemelhar ao inimigo. Essas são algumas das lições estoicas para lidar com o desrespeito. Elas nos mostram que podemos enfrentar essa situação com dignidade e equilíbrio, sem nos deixarmos dominar pelas emoções negativas. Ao praticarmos essas lições, podemos nos tornar pessoas mais sábias, felizes e livres.